Nessa aula, nós vamos falar sobre a normalização em banco de dados. Esse é um assunto bem formal, tá? Então, eu trouxe dois momentos nessa aula aqui para vocês. Uma forma da gente analisar um banco de dados, de uma forma assim, com diretrizes informais, né? E depois um exemplo explicando as formas normais, tá? Bom, qual que é a noção central desse conceito de normalização? A noção central é a qualidade do projeto de banco de dados. Lembra-se que nós estamos no processo de construir um banco de dados, né? E esse banco de dados é para algum objetivo do mundo real, né? Então, quer dizer, esse banco de dados ele tem que ser capaz de abrigar o mais fiel possível, né, com a maior fidelidade possível, aquelas informações daquela situação específica do mundo real, né? Só que esse projeto ele tem que ter uma qualidade mínima, né, de modo que a gente não tenha problemas, anomalias, né, vindas consequência desse projeto porventura mal feito, tá? Então, medir formalmente por que um agrupamento de atributos em uma tabela é melhor que outro. É mais ou menos essa a ideia da normalização de dados. Bom, então vamos lá. Normalização é um processo através do qual esquemas de relação, ou seja, tabelas, são sucessivamente decompostas até que satisfaçam determinadas propriedades ou formas normais. Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Para não ficar assim muito jogado assim, né? Nós vamos falar aqui algumas medidas, algumas regras que a gente só assim batendo o olho numa tabela, em alguns dados você consegue medir assim informalmente, né? Sem muita teoria formal, se aquele projeto é um projeto de qualidade ou um projeto que está deixando a desejar, tá? Então, medidas informais de qualidade do projeto de um esquema relacional. Lembre-se sempre que nós estamos falando do paradigma de bancos de dados relacionais, tá? Bom, atributos das relações semanticamente compatíveis, ausência de valores redundantes nas relações, número reduzido de valores nulos nas relações e sem possibilidade de gerar tuplas espúrias, né, falsas. Então, vamos passar um por um essas medidas informais do projeto de banco de dados. Semântica dos atributos. Quando você vai fazer um projeto de banco de dados, né, lembra-se que nesse caso aqui, pessoal, vamos supor que você pegou aquele projeto de banco de dados e ele já está em formato de tabelas, ou seja, ele já está naquele esquema relacional que nós vimos estudando aí nas últimas aulas, tá? Você não sabe qual o projeto conceitual, ou seja, qual que é o modelo, entidade, relacionamento que existiu, se existiu, antes desse projeto relacional, tá? Muitas vezes, nas empresas, às vezes a pessoa, por pressa, né, para agilizar algum processo, ela já define aquela tabela sem passar por um processo de modelagem conceitual anterior, tá? Isso, às vezes, a pessoa já tem bastante experiência, isso às vezes agiliza o processo, mas muitas vezes pode acontecer, né? Não é sempre, mas pode acontecer dela estar inserindo ali naquele banco de dados dela alguma anomalia, algum problema que pode gerar alguma distorção dos dados ali futuramente, tá? Então, assim, você chegou lá e você tem que analisar algumas coisas. Primeiro, a semântica dos atributos. Atributos são agrupados em uma relação. Por que, que os atributos são agrupados numa relação? A gente viu lá, que a gente veio do modelo conceitual, tudo que era atributo de uma entidade virava coluna numa tabela, né? Bom, atributos em uma relação têm um significado no mundo real, né? Para você modelar aquela entidade lá, no modelo conceitual, aquilo tinha algum significado para aquela situação, para aquele contexto que você estava estudando, né? E
interpretação associada, ou seja, você tem aquela situação ali do mundo real e você mapeou aquilo para o seu modelo, tá? O agrupamento de atributos, ele compõe uma entidade do mundo real, né? Vamos pensar aqui em tabela, tá? Uma entidade vira uma tabela depois, né? Então, o agrupamento faz sentido, né? Faz sentido você agrupar, por exemplo, o código de um livro, o título do livro e o nome do autor daquele livro. Aquilo lá forma o quê? Forma uma coisa que faz sentido ser chamada de livro, né? Então, essa questão da semântica dos atributos especifica como interpretar os valores dos atributos armazenados nas tabelas. Primeira regra: projete o esquema de uma relação que seja fácil de explicar. Você tem que bater o olho naquela tabela, naquela planilha lá do Excel, né? Que seja, você tem que bater o olho naquilo, né? Nas colunas, nos títulos, cabeçalhos das colunas daquela tabela ali, você tem que entender o que aquela tabela está armazenando, né? Ela tem que fazer sentido de acordo com aquele projeto que você está modelando daquele banco de dados específico, né? Um esquema de relação que representa um tipo de entidade ou relacionamento no mundo real tende a ser claro. Claro, se a tabela originou-se de uma entidade que você mapeou lá do modelo, né, na entidade de relacionamento, aquilo já está meio que pensado ali, você tem um conceito por trás daquilo, você mapeou a entidade e essa entidade se transformou numa tabela ali no modelo relacional, né? Não combinar atributos de diferentes entidades e relacionamentos em uma tabela. Ou seja, será que faz sentido você colocar o nome do cachorro numa tabela que tem informações de um livro? Não faz menor sentido. Então, você vai agrupar os atributos, ou seja, as colunas, naquelas tabelas, de acordo com que aqueles atributos agrupados, eles fazem sentido se estar juntos. Né? São as características daquela coisa do mundo real, ou daquele relacionamento do mundo real, tá? Isso aí é a coisa mais básica que a gente tem. As coisas têm que fazer sentido, né? Será que faz sentido a gente ter duas tabelas dessa forma aqui, olha? Eu tenho uma tabela chamada FunkDep, isso aqui tirei do livro do Navat, tá? Ele tem, parece aqui que é o funcionário de um departamento, parece, né? O nome da tabela aqui. Veja só, nós temos o nome do funcionário, CPF do funcionário, data de nascimento, o endereço, o número do departamento, parece, né? D-número. D-nome é o nome do departamento e o CPF do gerente, né? Então, veja, faz sentido, né? Uma tabela chamada FunkDep, né? Tem problema nenhum, parece que faz sentido, né? FunkProj, parece que é os funcionários de um projeto, né? CPF, número do projeto, parece aqui que é o número de horas que um determinado funcionário trabalha num determinado projeto, o nome do funcionário, de novo, o nome do projeto e o local do projeto, né? Então, faz sentido, parece que não tem problema nenhum aqui. Embora não haja nada logicamente errado com essas duas tabelas, elas violam a nossa regra 1, que as coisas têm que fazer sentido e têm que ser claras, né? Por quê? Porque elas estão misturando atributos de entidades distintas do mundo real. Veja só, em FunkDep, nós estamos misturando informações que são específicas de funcionário, por exemplo, nome do funcionário, né? F-nome aí, com coisas que são específicas do departamento. Por exemplo, D-nome. O nome do departamento, ele não tem que se relacionar, ou ele não tem nada a ver com o nome do funcionário. Ou o nome do funcionário, ele não depende do nome do departamento. Depende? Não tem nada a ver ali, né? Então, assim, não tem nada logicamente errado, mas está violando uma regra, que é as coisas têm que fazer sentido, e elas fazem sentido aqui, mas a gente está misturando coisas, tá? Não se mistura coisas numa tabela só, tá? Próximo, espaço e anomalias de atualização.
essas anomalias de atualização, a gente vai dividir em anomalias de inserção, atualização, propriamente dito, e exclusão, tá? Bom, nós temos que minimizar o espaço de armazenamento dos nossos dados no banco de dados, tá? Agrupar atributos no esquema de uma relação tem um efeito significativo no espaço de armazenamento, tá? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha, voltamos aqui a nossa FuncDep e FuncProj, tá? Veja, a nossa FuncDep, né? Além da gente ver que não faz muito sentido a gente ter as coisas misturadas aqui, a gente vai causar aqui uma anomalia de atualização, tá? Veja aqui que nós temos coisas redundantes. Vamos pegar essa primeira tupla aqui, olha. É o João Silva, de CPF tal aqui, data de nascimento tal, endereço tal. Ele trabalha no departamento de código 5, que é o departamento de pesquisa, tá? O Fernando Wong, ele também trabalha no departamento 5. Mas por que razão nós repetimos as informações do departamento, né, do mesmo departamento, para funcionários diferentes? Né? Eu não tenho que repetir aqui o nome do departamento, se eu sei que o departamento de código 5 é o departamento de pesquisa, para que eu tenho que repetir ele aqui para cada tupla de cada funcionário que faça parte do relacionamento, que faça parte do departamento 5. Né? Veja que nós estamos sendo redundantes nessas duas colunas aqui. Isso ocupa espaço de armazenamento, né? Por razões de desempenho, talvez isso aqui possa ser interessante, mas para armazenamento, eu estou desperdiçando esse espaço aqui. Eu posso armazenar em uma outra tabela, por exemplo, todas as informações específicas do departamento. Então, tá lá, departamento de código 5, é o departamento de pesquisa e o CPF do gerente é esse aqui. O departamento de código 1 é a matriz e o CPF do gerente é esse aqui. Eu vou armazenar cada departamento, ou seja, cada código do departamento, uma única vez nessa tabela. As informações, né? O DNOME, o CPF do gerente. E na tabela de funcionário, eu só indico quem que é o número do departamento daquele funcionário específico. Eu não preciso repetir essas duas informações aqui. Tá? A mesma coisa nós vemos aqui nessa tabela aqui de baixo, olha, FuncProj, né? Veja que eu tenho aqui o CPF do funcionário que trabalha num determinado projeto. Ele trabalha um número de X horas nesse projeto, ou seja, aqui a leitura seria a seguinte, o funcionário de CPF 1234 aqui trabalha 32,5 horas no projeto 1, tá? Veja que esse mesmo funcionário, veja que o CPF é o mesmo, na linha de baixo aqui, ó, ele trabalha 7,5 horas no projeto 2, né? Por que razão, se o CPF é o mesmo, quer dizer, o mesmo funcionário, por que eu vou ser redundante de repetir as informações específicas do funcionário aqui, o nome dele, né? Tem como eu melhorar isso aqui? Não tem? Eu vou dividir. Eu vou pegar as informações que são específicas do funcionário, vou criar uma tabela separada para ela, com o CPF do funcionário, o nome do funcionário, que é essa tabela aqui, redundante, né? Essa coluna F-nome aqui está redundante, né? E vou criar ali separadamente. Toda vez que eu quiser me referenciar nessa tabela que liga, né? Quantas horas um determinado funcionário trabalha num determinado projeto, eu vou indicar aqui do funcionário somente o CPF dele, porque a informação do nome dele e outras características do funcionário já estão na outra tabela cadastrada ali, tá? Mesma coisa aqui para PROD nome e PROD local, tá? Não, tá redundante aqui a gente repetir, né, essas informações do nome do projeto e do local do projeto. Aqui, se eu tenho coisas, por exemplo, projeto número 1, eu tenho várias informações de funcionários que trabalham no projeto número 1. Eu não preciso repetir o nome do projeto,
né, várias vezes aqui. Eu vou criar uma tabela separada para armazenar as informações específicas do projeto e dali a gente liga depois nessa tabela aqui que faz a ligação do funcionário com o projeto, tá? Bom, isso aqui é só uma visão, assim, um exemplo, né? Que anomalias são essas? O que pode causar a gente ter um projeto horroroso desse de banco de tabelas aqui, né? Essas duas tabelas estão desnormalizadas, né? A palavra formal aí para falar é isso, né? Que anomalias que a gente pode enxergar aqui? Além da redundância, né? Que não faz muito sentido, a gente tem as famosas anomalias de atualização. Elas se dividem em anomalia de inserção, que quer dizer anomalia de inserção, consistência nos dados do departamento, inserção de departamentos sem empregado, inserção de empregados sem departamento. Voltando ao exemplo, olha, aqui eu posso inserir um funcionário aqui nessa tabela, se eu tiver um projeto desse aqui, né? Eu posso inserir as informações de um funcionário aqui nessa primeira tabela aqui, ó. E eu ainda não sei onde que eu vou, qual que é o funcionário, qual que é o departamento desse funcionário. Aí eu deixo isso aqui nulo por enquanto, né? As informações do departamento. Posso inserir um funcionário e não inserir o departamento dele. Ou posso fazer o contrário, né? Posso inserir um departamento e eu não sei quem são os funcionários desse departamento. Ou eu não quero inserir isso agora, né? Aí eu posso inserir um departamento e ele fica solto ali nessa tabela, nessa primeira tabela aqui, sem nenhum funcionário associado a ele, né? Então, uma anomalia aí de inserção, tá? Outras anomalias de atualização. Nós podemos ter uma anomalia de remoção. Vou voltar aqui, ó. Nós podemos remover aqui o último empregado de um departamento e remover os dados do departamento. Eu não quero isso, né? Eu quero remover aqui, por exemplo, olha, eu vim aqui nessa primeira tabela e o João Silva não trabalha mais para mim, tá? Aí eu removi o João Silva, né? Aí sobrou aqui do departamento de pesquisa, sobrou esse Fernando Wong, removi ele também não trabalha mais para mim. Removi essa linha aqui. Agora essa linha aqui, ó, Ronaldo Lima, também é do departamento de pesquisa. Eu vim e removi ele, quer dizer, ele não trabalha mais aqui. Aí, um departamento lá, esse departamento de pesquisa, ele tem só uma funcionária aqui cadastrada, né? Que é a Joyce Leite, né? O departamento existe ainda, né? Mas eu mandei todo mundo embora do departamento, né? Mandei todo mundo, despedi todo mundo. Então, mandei a Joyce embora. Eu vou removê-la aqui. Além de eu remover a Joyce, eu vou remover as informações do departamento. Olha que loucura, né? Então, não é um bom projeto, né? Que eu posso excluir informação indesejada. Eu não quero excluir informação do departamento. Eu quero excluir somente informação dos funcionários daquele departamento, tá? Então, é um problema aí que pode acontecer com um projeto mal feito desse. Anomalia de modificação, né? Anomalia de atualização aí propriamente dita. Você pode modificar um atributo do departamento, obriga a atualização de todos os empregados. Por exemplo, vamos supor aqui, né, voltando essa primeira tabela aí, vamos supor que o meu departamento de pesquisa, ele mudou de nome. Ele é um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Mudou o nome daqui, né, o nome do departamento, pesquisa e desenvolvimento. Se eu for alterar o nome do departamento nesse projeto aqui, eu tenho que alterar, não é uma informação apenas. Eu tenho que varrer toda essa tabela aqui e procurar todo mundo que é daquele departamento de pesquisa e alterar essa informação. Tem que alterar aqui nessa primeira linha, na segunda linha e nessas outras duas linhas aqui onde aparece o departamento de pesquisa, né? Então, eu tenho aí um departamento, uma anomalia de atualização, de modificação. Pior ainda, além de ter que varrer tudo isso, né? E se você altera o nome do departamento e se altera só numa linha? Ah, esqueci que tem que varrer a tabela inteira e eu alterei só nessa primeira linha. Então, eu vou ter
dois departamentos, quer dizer, o mesmo departamento de código 5, né, que é a mesma informação, né, o código 5 com dois nomes diferentes. Uma linha aqui no funcionário, o departamento se chama pesquisa, e no outro se chama pesquisa e desenvolvimento, mas é o mesmo departamento. Qual que é o nome correto? Não sei, né? Então, outra anomalia aí de modificação, tá? Então, para reduzir essas anomalias, né, para evitar, regra 2, projetar os esquemas de relação tal que nenhuma anomalia de inserção, remoção ou modificação esteja presente nessas tabelas. Se quaisquer anomalias existem, anote-as claramente e esteja certo que os programas que atualizam o banco de dados operem corretamente para não ocorrer essas anomalias, para inserir corretamente, para atualizar corretamente, para excluir corretamente, de acordo com aqueles problemas ali que você já viu que tem. Isso é muito comum quando você tem sistemas, né, que foram derivados, por exemplo, principalmente sistemas mais antigos. Antigamente o pessoal fazia gerenciamento, por exemplo, gerenciamento de custos, gerenciamento de vendas, né, usando planilhas. Então, planilhas eletrônicas mesmo, Excel, né? Então, muitos sistemas, eles foram baseados nessas planilhas. Muitos sistemas nasceram baseado completamente nessas planilhas, né? Então, vamos supor assim, o banco de dados desses sistemas que nasceram, né, baseados nessas planilhas, eles acompanham, em boa parte deles, todos os problemas de rigidez das planilhas eletrônicas, né? A gente não consegue ter aquela flexibilidade que a gente tem no banco de dados relacional, você criar chaves estrangeiras, você ter restrições muito rígidas, muito formais, restrições nos dados, duplicidade de chave primária, restrições de integridade de chave estrangeira, né? Você não tem isso nas planilhas. Então, muitos sistemas mais antigos, eles têm problemas de modelagem de dados porque eles tiveram que acompanhar ali um projeto anterior, mais antigo ainda. Um projeto de dados muito mais antigo ainda, né? Então, isso é muito comum. Então, se você chegar e pegar um desses sistemas para remodelar ou para analisar, né, o banco de dados, anote tudo que você vê ali que pode gerar uma certa anomalia e esteja certo que o sistema, né, o programa, trata as atualizações desse banco de dados corretamente para evitar que ocorra esses problemas de inserção, modificação ou exclusão dos dados, ok? Outros problemas, valores nulos nas tuplas, problemas de espaço de armazenamento, interpretação de valores, junções e operações de agregação. Muitas vezes, lembra que nos primeiros projetos que a gente fez conceitual, né, uma das classificações dos atributos que eu passei para vocês esse atributo pode ser atribuído um valor nulo para ele? Ele pode ser nulo? Não pode ser nulo, né? Algumas vezes a gente não vai poder fugir dessa capacidade do atributo, desse recurso do atributo, né? Mas isso pode gerar alguns problemas. Por que aquele atributo está nulo? Né? Por que ele está nulo? É porque eu não quis inserir o valor? Porque eu não sei o valor? Ou porque esse valor não existe mesmo? Né? Se a gente coloca uma tabela e ela pode ter muitas colunas que podem assumir valores nulos, a coluna está ali. Então, esse armazenamento, ele continua ali. Ele continua ali. E você está ocupando espaço em disco, espaço de armazenamento em disco, tá? Então, possíveis interpretações para valores nulos. O atributo não se aplica. Por exemplo, você tem lá o complemento do endereço. Eu moro numa casa, eu não preciso de complemento do endereço, então eu vou deixar aquela informação ali nula, né? O valor do atributo é desconhecido, por exemplo, eu não sei, eu preciso do complemento mesmo, né, do endereço, mas eu não sei qual que é o número do apartamento que eu moro, por exemplo,
né? Então, não sei e não coloquei ali por causa disso mesmo, né? Ou eu realmente esqueci ou não registrei, não quis registrar o valor. Tem lá um campo lá, uma coluna lá falando para eu digitar lá o número do meu telefone fixo. Eu não tenho telefone fixo, mas a coluna tá lá para eu registrar. Então ela tá ocupando espaço. Eu não quis, eu não tenho um telefone, né? Não se aplica ali para o meu caso, ou eu não quis, eu não sei o telefone, ou eu não quis registrar esse valor ali, aquela informação ali, tá? Então pode gerar várias interpretações e, ao mesmo tempo, está ocupando espaço de armazenamento em disco. Então, a terceira regra, talvez a mais simples delas, evite ao máximo inserir atributos em relações que podem assumir valores nulos frequentemente. Quando isso ocorrer, né, se for inevitável acontecer uma coisa assim, tenha certeza que eles são a exceção e não a regra. Por exemplo, se você tem uma tabela lá de funcionários, se você sabe que apenas 15% dos funcionários têm escritórios particulares, por exemplo, eu tenho um escritório aqui na minha casa, um escritório particular meu, fora do meu local oficial de trabalho, né? E tem um número de telefone lá, né? Então, há pouca justificativa para incluir um número do escritório, número do telefone do escritório na tabela funcionário. Em vez disso, qual que é uma opção para nós? Uma relação, uma tabela Func-escritório, né? Onde eu vou ter somente as informações daqueles funcionários que têm escritório particular, ou seja, que tem o número do escritório, tá? Então, naquela tabela Func-escritório, vai ser, ela vai existir somente para aqueles funcionários com escritórios particulares. E fica ali a tabela funcionário, sem aquela coluna de número de escritório, que pode ser nula para muita gente, para 85% dos funcionários aqui, né? Fica sem aquela coluna. Ou seja, funcionário que tem escritório particular, ela tem uma informação adicional numa tabela adicional. Tá? Então, eu vou evitar ali muitos valores nulos no meu projeto. E por último aqui, finalizando as nossas diretrizes informais, nós temos a geração de tuplas espúrias. Espúrias seria ilegítima, né? Ou falsa. Então veja novamente aquele projeto maluco lá que a gente viu, né? Func local e Func proj. Eu tenho aqui um projeto, esse aqui é um pouquinho diferente, né? Tem aqui uma tabela que parece que armazena o nome do funcionário e o local de um projeto que ele trabalha, tá? Trabalha num projeto, o funcionário trabalha num projeto e o projeto tem um local, né? E aqui eu tenho a informação do Func proj aqui, né? Tenho a informação do CPF do funcionário, o número do projeto, a quantidade de horas que esse funcionário trabalha nesse projeto, o nome do projeto e o local do projeto. Você já pode ver que tem alguma coisa errada aqui, né? Você bate o olho e você vê. Então, aqui nós temos, imagina que você vai gerar um relatório, tá? Ligando essas duas informações. Eu tenho aqui o nome do funcionário numa tabela e o CPF do funcionário noutra tabela, tá? Tenho o local do projeto numa tabela e repetido ele aqui, local do projeto noutra tabela. Sendo que o que me informa realmente qual que é o código do projeto, né, o número do projeto, é essa coluna proj número aqui. Né? Então, quer dizer, você já bate o olho e você vê que tem alguma coisa errada. Né? Vou gerar um relatório que me diga o nome do funcionário. Vou fazer uma junção, que a gente chama de junção natural, tá? Vou juntar essas duas informações e vou formar um relatório que eu tenha o nome do projeto, o local do projeto, o nome do funcionário, CPF do funcionário, o número de horas que aquele funcionário trabalha naquele projeto, ou seja, eu vou juntar tudo aqui, tá? Juntei tudo, né? E eu tenho aqui
aqui eu tenho as informações, né? Aqui primeiro separadamente. Eu tenho aqui que o João Silva trabalha no local projeto aqui, Santo André, e o João Silva trabalha em Itu, tá? Vamos dar uma olhada como é que essas duas informações, elas podem ser ligadas. Veja que eu tenho um PROJ localização aqui nessa tabela FUNC-PROJ 1, tá? Quem é o projeto cuja localização é Santo André? É o projeto de código número 1, tá? Então, veja, toda vez que eu tenho um projeto de código número 1, veja que ele está em Santo André. Toda vez que eu tenho um código de projeto número 2, veja que é Itu. Então, quer dizer, o João Silva parece que ele trabalha no projeto número 1 e no projeto número 2. Esse Ronaldo Lima, ele parece que ele trabalha, ó, Lima Ronaldo, trabalha em São Paulo. Vamos ver quem que é o projeto cuja localização é São Paulo. Ah, é o projeto número 3, tá? Mas veja que aqui, ó, eu tenho também um projeto de código 20, que é São Paulo também, tá? Veja aqui também que é São Paulo também, né? Eu tenho coisa maluca aqui também, veja só, que coisa esquisita. Eu tenho aqui uma outra informação nula aqui, né? Uma informação doidona aqui, tá? Vamos ver outras coisas. A Joyce não. Vamos ver aqui o Fernando Wong. O Fernando Wong também trabalha em São Paulo, tá? Será que ele trabalha no projeto 3 ou no projeto 20? Porque os dois são em São Paulo. Qual que é a única forma da gente juntar as informações dessas duas tabelas aqui? É através da localização do projeto, que é a única informação que a gente tem, né, de ligação aqui de uma coisa com a outra. Aí eu vou gerar um relatório juntando essas duas informações, porque eu quero tudo num relatório só. Eu quero o nome do funcionário, nome do projeto, número de horas, localização do projeto, quero tudo junto numa tabela só. O que vai acontecer? Nós vamos resultar aqui, né, em algumas informações que são verdadeiras, que realmente acontecem. Por exemplo, essa informação aqui, ó, cujo número do projeto é 1, CPF é esse aqui, é o João Silva e ele trabalha no projeto X em Santo André, 32,5 horas, tá? Esse João Silva, veja que a gente viu, né, onde que ele trabalhava também, João Silva aqui, ó, ele também trabalha no projeto 2, ó, tá ok, tá? Ok. Vamos ver aquele que estava com os probleminhas ali, olha. O Ronaldo Lima trabalhava em São Paulo, né? Era o projeto 3 ou o projeto 20, né? Vamos lá, o Ronaldo Lima. Ele trabalha realmente no projeto 3, em São Paulo, projeto Z aqui, 40 horas. E vamos ver aqui o que aconteceu com aquele código 20 de projeto, né? Olha só. O Ronaldo Lima apareceu aqui de novo, mas ele não trabalha no projeto 20. Ele apareceu aqui, só porque ele trabalhava em São Paulo, e eu tenho dois projetos distintos com a mesma localização. Então, assim, olhando os dados aqui, né, aqui a informação, né, as tuplas falsas geradas são marcadas com asteriscos. Veja a quantidade de informação falsa, informação espúria, que foi gerada por esse relatório aqui maluco que a gente fez, juntando duas tabelas mal projetadas, né? E o pior, nós estamos fazendo a junção das coisas sem usar campos que são chave, tá? Aqui, ó, no nosso fnome, proj local, os dois fazem parte da chave, tá? Mas aqui, esse proj local, aqui em func-proj, esse proj local, né, que é o p-localização lá, ele não é chave, ele não faz parte da chave, ele não é chave estrangeira.
tá? Aqui não é chave estrangeira de nada, esse PROD local aqui, né? Então, o problema da geração de tuplas espúrias é justamente na hora da gente gerar os relatórios, que a gente vai fazer consultas no banco de dados, né? Esses relatórios, muitas vezes, nós vamos ter que juntar duas, três tabelas, N tabelas, e essas junções, elas só podem acontecer, né, para não gerar tuplas ilegítimas, tuplas falsas, né, no relatório, elas só podem acontecer usando colunas que são chave, tá? Então, essa é a nossa quarta regra. Projete o esquema de uma tabela tal que as junções operem em condições de igualdade apenas em atributos que são chaves primárias ou chaves estrangeiras. Ou seja, isso a gente vai ver lá quando a gente começar a fazer consultas nos bancos de dados. A gente só pode fazer junção de tabelas usando usando colunas que fazem parte da chave, ou da chave estrangeira ou da chave primária. Você só pode ligar uma chave primária com uma chave estrangeira ou uma chave estrangeira com uma chave primária, tá? A chave primária de uma tabela com a chave estrangeira da outra tabela, ou a chave primária de uma tabela com a chave primária de outra tabela, tá? Só pode fazer assim, com atributos que são chave, tá? Tuplas espúrias são geradas quando se faz a junção de duas tabelas utilizando uma coluna que não faz parte da chave, nem primária e nem estrangeira, tá bom? Bom, essas tuplas, né, aqui um exemplo bem bobinho. Eu sei que a Maria trabalha no departamento DSI, tá? Cujo local é o Instituto de Ciências aqui, o IC, tá? A Maria trabalha lá, eu sei que ela trabalha lá. Só que tanto o DSI quanto o DSC, eles têm uma localização que é a AIC, o Instituto de Ciências, tá? O local é o mesmo para dois departamentos distintos, tá? Veja qual que é a única forma de eu ligar essas duas tabelas para ter um relatório de nome do funcionário e local que trabalha e nome do departamento que faz parte realmente. Eu sei que a Maria faz parte do DSI, tá? Então, se eu juntar essas coisas aqui, veja, local aqui não faz parte da chave. Ela não é chave em lugar nenhum, tá? E eu estou juntando essas duas tabelas com informação que não é chave, nem primária nem estrangeira. E aí eu gerei esse relatório aqui, tá aí nessa coluna, né, nesse lado direito aqui, né? E veja aqui em amarelo uma tupla gerada através de uma junção, e essa tupla, ela não traduz aí uma informação verdadeira, é uma informação falsa, uma informação ilegítima gerada através de uma junção, quando se faz essa junção usando colunas que não fazem parte da chave, tá? Isso aqui é só mais um exemplo de um projeto mal feito de tabelas, tá? Que vai gerar problema lá na frente, na hora das junções, das consultas. Resumindo, anomalias que causam trabalho redundante durante a inserção e modificação em uma relação e que podem causar perda acidental de informações durante a exclusão de uma relação, tá? Esses problemas aqui a gente pode detectar sem nenhuma ferramenta, só de bater o olho aqui na tabela, às vezes você consegue detectar esses problemas aqui. Outro problema, desperdício de espaço de armazenamento devido a nulos e a dificuldade de realizar seleções, operações de agregação e junção por causa de valores nulos, né? E entender o que está querendo dizer aquele nulo ali também, né? Geração de dados inválidos e falsos durante junções em relações de base com atributos correspondentes que possam não representar um relacionamento apropriado, ou seja, fazer junção de duas ou mais tabelas usando colunas que não fazem parte da chave, tá? Também é outro problema. Então, esse aqui é um resumo das diretrizes informais que a gente tem para analisar a qualidade das nossas tabelas num projeto de banco de dados. Nós temos ainda as análises, né, e as medições de forma
formal, né? Você tem um conceito, você tem uma definição formal ali para fazer essa medição de qualidade do banco de dados. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou quebrar aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse assunto, que aí realmente são a definição, né, das dependências funcionais e das formas normais.